Hoje nós vamos refletir juntos, novamente no livro de Provérbios. Nós já estivemos com esse livro algumas semanas atrás, e nós vamos voltar a ele agora, especificamente ao capítulo 3. O livro de Provérbios está coladinho aí no livro de Salmos, na sua Bíblia. Se você estiver usando uma Bíblia assim, ou uma Bíblia elétrica, não tem problema. Quero convidar você para abrir lá comigo em Provérbios capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim, Provérbios 3:1, amém? Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Vamos ler todos juntos os versículos 9 e 10? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Eu julgo que hoje, nós pregadores, nós temos alguns tópicos assim muito delicados para conversar com a igreja. No dia de hoje existem alguns assuntos em torno dos quais as pessoas ficam assim extremamente oriçadas quando um pregador se propõe a falar um pouco sobre eles. Ao longo desse ano aqui nós cobrimos alguns temas difíceis e eu não nego que hoje vai ser um tema muito difícil, em especial por quê? Porque nós vamos falar um pouco sobre a conexão e a correlação entre a nossa fé e as nossas finanças, ou seja, como nós podemos integrar a maneira como nós vemos e usamos o dinheiro com a nossa fé, mas essa é uma ideia muito escorregadia nos dias de hoje. E por quê? Porque basicamente se você tiver alguma oportunidade de conversar com algum não cristão que tem mais ou menos uma ideia do que é um evangélico regular, assim um pouco de longe, a percepção que existe hoje no Brasil, e não apenas no Brasil, mas em uma boa parte do Ocidente, é de que assim que você pisar dentro de uma igreja evangélica, alguém vai dar um jeito de enfiar a mão no seu bolso, tirar o máximo de dinheiro que ele conseguir de lá de dentro, porque essas pessoas estão transformando a fé num produto e a experiência religiosa numa mercadoria, para obter enriquecimento pessoal e construir grandes impérios de poder e influência. É basicamente isso que as pessoas pensam. As pessoas têm essa ideia de que a igreja só quer o nosso dinheiro, a igreja só quer o seu dinheiro, a igreja só quer o meu dinheiro. E, assim, queridos, vamos falar bem a verdade. Vamos fazer, assim, um momentozinho de autorreflexão bem humilde. E assim, vamos colocar o pé no chão da realidade. Essa crítica, ela não está desconectada da realidade como ela aí está posta diante dos nossos olhos. Sejamos humildes e sejamos sóbrios. Nas últimas décadas, nós vimos uma enormidade de escândalos correlacionados com dinheiro na igreja. Nós vimos assim casos, quando eu fiz uma pequena pesquisa sobre isso, tem casos de pastores lavando dinheiro no gasofilaço da igreja, dinheiro do tráfico. Existem um caso muito curioso de bispos que se conluiaram e roubaram o caixa da igreja católica e compraram uma lotérica, fazenda e terras. Eles foram achados em falta, foram denunciados ao Ministério Público. Existem inúmeros casos de escândalo entre evangélicos e não evangélicos no Brasil, relacionando a fé com o dinheiro.
Pense bem no que o Evangelho da Prosperidade fez no nosso país nos últimos anos, onde o cristianismo foi embalado como um produto, e se você chegar aqui e você tiver 100 ou 1.000 reais, Deus está disposto a te abençoar na medida do que você tem no seu bolso, na medida do que você coloca no gasofilaço. Isso foi o que nós ouvimos de forma desavergonhada no púlpito de muitas igrejas ditas evangélicas do nosso país. Então vamos fazer uma autocrítica. Quando as pessoas pensam que essa relação entre fé e dinheiro ela é complicada, elas não estão fora da realidade, elas não estão desconectadas do chão de fábrica. Mas, o grande problema é que como um resultado disso, muitas igrejas têm se sentido, ou pastores, ou líderes, ou ministros, eles têm se sentido quase que envergonhados de falar sobre o assunto. Parece que se tornou um assunto assim proibitivo, se tornou tabu. Michael Rhodes escreveu recentemente um artigo para Christianity Today e ele fala o seguinte: a igreja tem ensinado as pessoas a viverem como cristãos no trabalho, na sexualidade, no casamento e na igreja, mas não as tem ajudado a compreender a relação entre o seu dinheiro e a sua fé. Em certo ponto ele afirma o seguinte: de fato a adoração é uma questão econômica. Por várias vezes no Novo Testamento é claro, o dinheiro requer a nossa adoração. A grande questão é que quando a igreja ela se furta a ensinar sobre a relação entre a nossa fé e a gestão das nossas finanças, é que as pessoas, os discípulos de Jesus, eles vão ficando sem instrução de como correlacionar toda essa área da vida deles com a sua fé. E isso é muito danoso para a igreja. Existe um dado de que cerca de 90% dos divórcios no contexto dos Estados Unidos estão direta ou indiretamente relacionados a questões financeiras dentro do lar, por endividamento das famílias. Existem muitos cristãos viciados em compras, com uma mentalidade essencialmente materialista, essa mentalidade típica do nosso tempo de que mais é sempre melhor. E por isso existem também muitos cristãos que dão um mau testemunho, por quê? Porque o nome está sujo, porque o cartão está estourado. Pessoas que perdem o sono e a alegria com dívidas imensas e muitas vezes escondem isso dos próprios cônjuges. O Evangelho da Prosperidade entrou em comunidades inteiras, enfiando na cabeça dos crentes uma ideia muito ardilosa: Deus está aqui para te fazer rico. E prosperidade é ter dinheiro no bolso, diminuindo em muito ou reduzindo em muito a noção de prosperidade conforme ela é apresentada na Bíblia. Então, nós precisamos sempre trazer para o centro da questão do dinheiro, a questão de nós não devemos nos eximir de ensinar sobre esse tema, mas nós precisamos ter uma certa delicadeza. Se você caminha aqui com a gente na EP Aquários durante um tempo, você deve ter notado que nós não temos um momento tipicamente de ofertório como muitas igrejas. A pessoa virou e falou assim: pastor, eu visitei a igreja umas 3 vezes, e quando é que vocês colocam um gasofilácio lá na frente? Eu disse: nunca. Mas como assim, pastor? Nunca? Eu falei: nunca. Mas como assim? Nós reconhecemos que muitas pessoas que pisam na EP Aquários vieram de igrejas neopentecostais em que houve sempre um discurso de culpa e de medo para fazer com que as pessoas doem. E isso é um caminho que nós não queremos na nossa comunidade. O momento aqui de ofertório, na verdade, é um momento de gratidão, você já percebeu? Nós falamos sobre gratidão, então nós somos gratos por tudo que Deus colocou na nossa vida. Mas não só pelo dinheiro, pelos amigos, pela saúde, pelas bênçãos, por cada peça de roupa. E nesse momento do ofertório, nós somos convidados sutilmente a nos engajar num ato agora de gratidão a Deus, entregando a Ele a nossa doação. Ah, como é que eu faço? Tem um Pix aí no seu folder. E eu quero que você saiba do seguinte: existe um tesoureiro aqui na igreja. Ele cuida dessa parte das finanças. Os pastores não sabem quem doa, quem não doa. Os pastores não sabem, porque a nossa função aqui é cuidar de pessoas e não gerir dinheiro. Os recursos que essa igreja precisa para se manter aqui, virão pela graça de Deus e pela fidelidade do povo de Deus. Pastor, você não acha que nós teríamos uma arrecadação maior se a gente fizesse um momento assim mais puxado de dízimo mesmo e falando ali de Malaquias, de gafanhoto, de maldição, de coisa pesada,
de marretada na cabeça dos crentes. Eu falo assim, olha meu irmão, isso não é o que a gente quer ser. Nunca foi. Eu vou dizer para vocês, irmãos, a gente raramente fala sobre dízimos e ofertas aqui no púlpito da igreja. A igreja construiu isso daqui pela graça de Deus, nós não temos um boleto não pago no nosso nome. Nosso nome como igreja está limpo aqui. Limpo, pela graça de Deus e pela fidelidade do povo. Então hoje nós vamos ter um papo sobre isso. Mas eu quero que você entenda onde nós estamos, para onde nós queremos ir, o que nós queremos ser e o que nós não queremos fazer. O texto de Provérbios, ele é muito importante aqui, porque ele começa a falar sobre sabedoria e sobre guardar no coração a lei. E ele diz no versículo 2, se você guardar essa sabedoria no coração, essa sabedoria vai prolongar a sua vida e lhe trará prosperidade. Essa é a palavra que está lá no versículo 2. Ele diz o seguinte, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Essas daqui são duas palavras muito típicas de um contexto de aliança de Yahvé, o Deus de Israel, com o seu povo. Por exemplo, amor aqui é hesed, que é traduzido como misericórdia, ou seja, que a misericórdia, o amor de Deus guarde você o tempo todo, porque Deus entrou em uma aliança com você. Então você vai prender isso ao redor do pescoço e escrever na tábua do coração. A partir do versículo 5, ele constrói uma série de mandamentos aqui, que nós chamamos de mandamentos paralelos, porque ele dá um mandamento positivo e depois ele dá um negativo. Ele fala, confie no Senhor de todo o seu coração, positivo, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará suas veredas. Ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Mas note o que ele diz aqui no versículo 6. Vamos ler todos juntos? O versículo 6 é muito importante nesse texto aqui. Vamos ler. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. O que significa reconhecer Deus em todos os seus caminhos? É o jeito do sábio de dizer o seguinte, que todas as áreas da sua vida glorifiquem a Deus. Avalie bem todos os seus caminhos e veja que todos eles estão integrados com a sua fé. Que você possa ser um bom crente no culto, que você possa ser um bom crente em casa, que você possa glorificar a Deus no seu casamento, criando seus filhos, no tempo de lazer, lá no trabalho, conduzindo a sua sexualidade, no dia de férias, mas também, e aí ele dá uma dica específica de um caminho. Note que ele fala, glorifique a Deus, honre a Deus em todos os caminhos da sua vida. E ele diz no versículo 9, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos da estação. Ele está dizendo o seguinte, olha, glorifique a Deus em todos os caminhos da vida. E não se esqueça da sua vida financeira. Honre o Senhor com seus recursos, é uma linguagem tipicamente de Levítico, aonde o dízimo e as ofertas que eram prestadas ali diante dos sacerdotes no sustento do templo, que era toda uma casta sacerdotal que fazia aquilo ali tudo acontecer, essa linguagem é típica de Levítico, que é honre o Senhor com a 10ª parte, honre o Senhor com o seu gado, honre o Senhor. Se você fizer uma colheita, leve isso diante do Senhor. Lembre-se que não era só gado que era oferecido, grãos, cereais eram oferecidos como ofertas pacíficas, ofertas de paz. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Integre aquilo que chega no bolso com a sua fé. E aí existe uma questão muito engraçada, né? Que se o texto está dizendo que ele deve honrar o Senhor com os seus recursos, então o pensamento imediatamente oposto, ele é possível, que é possível ele estar desonrando o Senhor com os seus recursos. Acredito que sim. Não é verdade? É possível que o texto esteja dizendo o seguinte, honre o Senhor com os seus recursos. Ao mesmo tempo ele está dizendo, não desonre o Senhor com os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Eu quero que você pense numa ideia, que é a seguinte, no dia, o seu amigo fala de Jesus para você, e te fala assim, vamos lá na nossa comunidade? Vamos você conhecer a vibe lá, tem um povo maneiro lá, e tem cafezinho, e é bem gostoso, você vai gostar, é bem legal. Só não toma da água lá, porque senão engravida. Mas de resto, tudo ótimo. E aí então, você fala assim, legal, vou na igreja.
E aí ele vem na igreja e a gente fala de um sermão aqui sobre Jesus. Aí beleza. Esse cara fala, a gente convida, vamos orar, vamos render a nossa vida então a Jesus agora. E esse cara, seu amigo, de repente fala assim, Senhor Jesus, eu estou aqui e eu quero render a minha vida aos seus pés. Ele faz essa oração de coração aberto. O culto termina, ele come um lanche, salgadinho, bem gostoso, vai para casa. No dia seguinte ele está dormindo e alguém bate na porta dele. Eu estou esperando visita e é bem cedo ainda. De pijama ainda ele vai até a porta. E quando ele mete a mão na maçaneta, ele abre a porta, tem um cara cabeludão na frente dele. Com uma túnica bem bonita, uma sandália de couro nos pés, bem sossegado, com um olhar bem sereno e diz assim, olha, eu estou aqui. Você me convidou para morar na sua casa, para estar na sua vida, eu estou aqui. Agora, vamos tomar um café? Você fala, claro, Jesus, entra aqui. E aí você sabe que mineiro tem uma mania, né? Não sei se você já visitou mineiro, mas quando alguém vai na nossa casa, a gente começa a mostrar a casa para a pessoa. Vocês já viveram isso? Você sabe como é que funciona? Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Aqui a gente faz um pãozinho de queijo muito bom, é divertido e tal. Aqui é a sala. Essa televisão aqui, ganhei de casamento. Até o eletrodoméstico eles explicam de onde vieram, né? É bem engraçado. Essa cafeteira aqui foi presente da minha sogra, é por isso que eu não uso, né? E aí ele começa a mostrar para Jesus a casa. Mostra o quarto. Jesus, entra aqui para você ver o quarto. Senta aí na cama. Olha que cama boa. Cama gostosa. É por isso que eu tenho... É difícil acordar para a escola dominical, Jesus. Mas está aí a explicação aí, ó. Cama boa, né? Mostra a dispensa. Jesus, que tantão de comida que tem aqui. Fica para o almoço, Jesus. Jesus fala, pois não, vou ficar. O que é que tem? Costelinha de porco. É bom, muito bom, né? Aí, de repente, Jesus passa por um cômodo, num corredor. E porque Jesus já está se sentindo em casa, a casa já foi dada para ele, ele mete a mão na maçaneta e a porta está trancada. Aí aquilo surpreende Jesus, ele fala assim, ué. Jesus fala assim, uai, mas está trancada essa porta aqui? Aí aquele cara que diz, está trancada, Jesus. Mas então passa a chave, que eu quero ver o que tem aí dentro. Não. Aí não. Esse cômodo é meu. E você não pode entrar aí. Você acha que Jesus está contente com alguns cômodos da casa? O Novo Testamento vai dizer que a confissão de fé dos primeiros cristãos é de que Jesus é Kyrios, que é Senhor soberano. Senhor soberano sobre tudo. Jesus não quer alguns cômodos da casa. Jesus quer o quê, queridos? A casa toda. Jesus não quer algumas áreas da nossa vida aos pés dele. Jesus quer o quê? Toda a nossa vida aos pés dele. E quando nós falhamos em integrar uma área que seja, e pode ser que no seu caso hoje aqui nem seja a sua área financeira, mas outra área da vida, mas quando nós falhamos como discípulos e como aprendizes de Jesus. O sábio está dizendo que esse ouvinte, que é o seu filho lúdico, esse filho lírico, ele deve honrar o Senhor com os seus recursos, ele deve reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Por quê? Porque um dos caminhos que nós tendemos a furtar da integração com a nossa fé é a maneira como nós vivemos a nossa gestão financeira. E mesmo as pessoas que são muito fiéis na gestão do seu dízimo, da sua oferta, elas tendem a pensar assim, bom, eu ganhei esse montante aqui, agora eu já doei para a igreja, agora com isso daqui eu faço o que eu quiser. E a mentalidade da Bíblia é totalmente diferente. A mentalidade da Bíblia é de que nós somos mordomos de recursos que foram colocados nas nossas mãos, mas que não são nossos. Cada segundo de tempo que você tem não é propriamente seu, mas é do Senhor. Todos os amigos que você tem não são seus, são conexões que o Senhor te deu para que você leve o Evangelho. A casa que eu tenho nem minha é. E o dinheiro que ficou no bolso depois da doação não é meu. Continua sendo de quem? De Deus. Se você acha que a igreja está interessada em parte do seu dinheiro, a notícia do Novo Testamento é muito mais pesada do que isso.
Deus tem interesse em 100% dos seus recursos, porque Ele diz que todos esses recursos são dEle. São dEle. Note como Jesus nos ensina a orar, e note que existe um dado muito interessante. Randy Alcorn, num livro sobre mordomia cristã, especificamente sobre dinheiro, ele diz o seguinte: Jesus falou mais sobre dinheiro e assuntos correlacionados ao dinheiro do que sobre céu e inferno juntos. 15% do material dos ensinos de Jesus está correlacionado de alguma forma às finanças. Isso é chocante. Jesus nos ensina a orar assim. Vamos dizer todos juntos, como nós oramos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E venha o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uai, mas aquele pãozinho que você comprou lá na Flor de Pê, você pagou com dinheiro de quem? Paguei com o meu dinheiro. Dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho. Ué, mas então por que Jesus está te ensinando a pedir o pão? Quem é que foi que colocou o pão na sua mesa? Você colocou ou Deus colocou por meio do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu sustento? Eu coloquei, foi eu que paguei. Se Jesus quisesse que fosse creditado a Ele, que Ele pagasse no cartão dele. Fui eu que paguei. E olha que o pãozinho lá na Flor de Pê não está fraco não, está caro. Se você comprar um bolo, então, já é 15 conto a mais. Está pesado, está pesado. Mas eu quero que você pense que Jesus nos ensina que orar pelo pão nosso, como se Deus o estivesse colocando na minha mesa, significa dizer que todo o processo que fez com que o pão chegasse na mesa, todo ele só é possível porque Deus nos abençoa. A saúde que nós temos para trabalhar, as conexões que Deus nos deu, as habilidades, os dons, tudo aquilo que me torna produtivo, vem da mão de Deus. Meus irmãos, a melhor coisa do mundo é ter trabalho, saúde para trabalhar, fazer isso com honestidade e colocar um pão limpo na mesa. Essa é a maior bênção que a gente tem na vida. Essa é a maior bênção que a gente tem na vida. Eu já fiquei um tempo sem trabalho, eu posso te dizer. É triste. Eu já fiquei sem saúde para trabalhar. Eu posso te dizer, é triste. Quando o pão chega na nossa mesa, o cristão piedoso sabe que esse pão chegou ali não por causa da força do meu braço e porque eu sou um cara muito aplicado, mas porque Deus foi distribuindo uma série de bênçãos ao longo do caminho que tornou tudo isso possível. Então por isso honre o Senhor com todos os seus recursos. Note que nós vivemos uma espécie de idolatria do dinheiro no nosso tempo, que é tão sensível na cultura. Quando eu era pastor lá no Rio de Janeiro, o meu jeito de falar sobre isso com os cariocas era o seguinte, tem alguns aqui, né? Que era o seguinte: a gente tem uma confiança tão grande no dinheiro e uma adoração tão grande ao dinheiro que todas as nossas frases mentais de um futuro melhor sempre passam pelo dinheiro. Meu casamento está em crise, mas se eu tivesse dinheiro para fazer uma boa viagem com a minha esposa. Olha, meu filho está tendo dificuldade, mas se eu tivesse dinheiro para pagar um bom terapeuta. Olha, isso aqui está acontecendo na minha família, isso aqui está acontecendo comigo. Mas se eu tivesse, o dinheiro na nossa imaginação resolve tudo, né? E aí então existe aquela frase que diz assim, o dinheiro não traz felicidade. E um bom carioca diria assim, mas é melhor estar infeliz em Paris do que em São Gonçalo. Né? Até quando o dinheiro não traz felicidade, ele me permite ser infeliz num contexto um pouco melhor. Porque nós temos essa ideia de que o dinheiro vai resolver todos os nossos problemas. Sabe por quê? Porque quando nós não integramos a nossa visão do dinheiro com a nossa fé, o dinheiro acaba se tornando um falso Deus. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Jesus falou que nós corríamos o risco de ficar espremidos e divididos entre a adoração a Deus ou a mamon, que é as riquezas. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele também diz, lá em Colossenses 3:5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria.
Ele diz que a ganância, a avareza, o amor exagerado ao dinheiro é um tipo de idolatria, é um tipo de confiança que nós estamos colocando no fato de que o dinheiro pode cuidar de mim. O dinheiro vai prover para mim, o dinheiro vai pavimentar o meu caminho, o dinheiro vai me dar um futuro melhor. E eu quero te dizer uma coisa. Triste é a lição que a gente aprende que o dinheiro não resolve tantas coisas essenciais da vida assim. Dinheiro não cura casamento machucado e fraturado. Dinheiro não converte o coração do filho que está fora da graça de Deus. Dinheiro não muda o coração do cônjuge que está fechado, empedernido, endurecido. Dinheiro não muda nem o nosso próprio caráter, abatido e fragmentado pelo pecado. Então eu quero que você pense no final dessa reflexão, como é que nós podemos colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo aqui. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. A ordem aqui, ela espelha vários versículos que estão contidos em Levítico e em Êxodo. Basicamente a ordem aqui reflete, por exemplo, Levítico 27:30, que diz assim: todos os dízimos da terra, dos cereais, das frutas pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Os dízimos dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. E aí eu quero remontar com vocês mais ou menos o que isso significa, porque hoje existe uma certa discussão na igreja se o dízimo, como prática veterotestamentária, ele é lícito e válido para nós cristãos. E eu vou anunciar minha resposta dizendo que eu acredito que sim, por um motivo. Você acha que matar passou a ser errado no exato momento em que Moisés registrou o 5º mandamento, não matarás? Foi a partir desse momento que matar se tornou errado, igreja? Não, matar era errado antes. Ok. O dízimo, ele não nasce na regulação da lei de Moisés. A prática do dízimo, ele nasce de uma percepção espiritual de Abraão. Quando Abraão está voltando da guerra, na qual ele foi socorrer o seu sobrinho Ló, Gênesis 14, ele está trazendo os espólios de guerra, ele se encontra com Melquisedeque. O texto diz que Melquisedeque o abençoa como sacerdócio do Altíssimo, e o texto diz, e então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Ele pratica isso não porque ele recebe uma ordem e um comando, mas porque ele discerne um princípio espiritual que é: Deus me deu a vitória contra esses inimigos, Deus me permitiu receber esses espólios, a mão de Deus está comigo. Como um ato de gratidão e de reconhecimento, eu estou aqui agora colocando isso aos pés de Melquisedeque. E você vai notar que a mesma mentalidade aparece em Levítico, sabe por quê? Porque quando o povo colhia, quando o povo trazia o rebanho, eles estavam dizendo: toda essa terra que um dia foi alvo da peregrinação de Abraão, mas nós a conquistamos porque Deus estava conosco, a mão de Deus estava conosco. Então existe uma conexão entre a terra que foi um presente de Deus e agora um ato de sacrifício e de reconhecimento e de gratidão nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, na igreja evangélica atual é ensinado mais ou menos assim: dê para que Deus te dê. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Quem pensa assim tem que voltar a ler a Escritura. A verdade é que eu sou convidado a doar porque Deus já me deu. É a mão de Deus que abençoa primeiro. Dê, e aí então Deus vai multiplicar. Não, isso é barganha. Isso é comércio. Você está sentando com Deus numa mesa para fazer uma certa troquinha com Ele. Nós só temos o que doar porque Deus já foi generoso conosco. Então, os dízimos e as ofertas são um gesto de gratidão. São um gesto, inclusive, de fidelidade e de reconhecimento. E lembre-se que quando Israel parou de perceber que era a mão do Senhor que o tinha sediado na terra, e quando eles começaram a pensar que isso daqui é nosso porque nós somos muito bons, eles se esqueceram de Deus e eles foram varridos do mapa. Como é que nós cristãos costumamos entender? Nós costumamos entender que se o povo da antiga aliança
que vivia sob uma revelação menor de Jesus, eles tinham o privilégio de contribuir com 10% daquilo que Deus lhes dava. Nós temos também o direito de fazer isso. E eu geralmente não gosto de entender que isso tem que ser colocado como um mandamento super duro nas costas das pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que isso precisa ser praticado como uma disciplina espiritual. E eu quero contar aqui a minha história pessoal, com a doação na igreja. Quando eu era seminarista, eu ganhava R$400, isso nos idos anos de 2005. E então, antes de começar o culto, lá eles tinham a prática do gasofilácio. O gasofilácio ficava bem aqui assim, bem no centro. E tinha um momento em que os cristãos eles vinham com envelopes e colocavam dinheiro, às vezes, muitas vezes físico ali, cheque. Eu não sei se você já ouviu falar em cheque. Alguém aqui já ouviu falar? É um negócio assim, muito louco. Você bota uma assinatura e o dinheiro aparece. Parece mágica, é bem legal. E então, antes de começar o culto, eu ia e colocava um pequeno envelope no gasofilácio. E um irmão viu isso e me chamou de lado. Foi muito engraçado, ele falou assim: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Pastor não, né? Seminarista. Seminarista, o negócio é o seguinte, o que você está colocando ali? Eu falo assim: eu estou colocando meu dízimo. Mas dízimo do que, seminarista? Eu falo assim: do que a igreja me paga para eu fazer meu trabalho de seminarista. Eu falo assim: Jefferson, pelo amor de Deus, nossa igreja é uma igreja rica. Você acha que a igreja precisa? Você precisa desse dinheiro muito mais do que a igreja precisa. É um bom argumento, né? Eu vou te dizer o que eu respondi para ele. Eu falei assim: olha, você está enganado, a gente está tendo um papo na direção totalmente errada. Ele falou: por quê? Porque esse dinheiro eu não estou dando para a igreja. Quem falou para você que eu estou dando dinheiro para a igreja? Esse dinheiro é uma disciplina entre Deus e eu. E nem igreja e nem ninguém tem a ver nada com isso. A igreja supostamente foi colocada como administradora a partir do momento que eu coloco no gasofilácio. Mas esse ato é um ato entre Deus e eu. E até onde eu sei, você não tem nada com isso. E eu vou continuar fazendo isso. Não porque os R$40 que eu dou vai mudar a vida dessa igreja, mas porque vai mudar a minha vida. Quando eu fui ordenado a côngora pastoral no nosso presbitério, o piso era R$2.700. E eu lembro do primeiro cheque que eu fiz, do primeiro dízimo, do meu primeiro ordenado. Eu escrevi o cheque. E falei: rapaz, isso daqui é dinheiro, hein? Isso daqui comprava uns bons livros para a minha biblioteca. E comecei a racionalizar um pouco o que aquele dinheiro poderia fazer na minha casa, na vida da minha família. Na época eu pagava a faculdade do meu irmão, quitava todas as contas, tinha um carro que foi parcelado em 120 vezes, um carrinho que já estava começando já a bater o motor. E aí então, eu falava: nossa, esse dinheiro podia fazer muita coisa. Né, De Ângeles? 270 conto para um seminarista, hein? Rapaz, eu vou falar para vocês uma coisa, eu fui fazer a mesma coisa que eu sempre fiz no tempo de seminarista. Cheguei antes do culto, fui colocar a minha oferta no gasofilácio. Mas você acredita que a minha mão não queria desgrudar do cheque? Não queria, rapaz. Minha mão fechou o punho assim, ó, e a coisa não ia, o cheque não descia no lugar. E eu tentei umas 3 vezes e o cheque voltava. E os dedos não abriam. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Abre, mãozinha de mineiro, né? Abre, mãozinha de mineiro, que faz natação com um sorrisal na mão. Vai, abre. Eu vou te falar uma coisa. Eu lutei bastante com o meu coração naquele dia. E aquilo era um sinal de que o dinheiro estava chegando num lugar do meu coração que ele não deveria ter. E eu insisti nessa prática durante muitos anos. Minha esposa e eu, nós temos uma disciplina onde nós fechamos o mês, nós contabilizamos tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, nós cuidamos então de separar o nosso dízimo, cuidamos da nossa família, cuidamos de pessoas que muitas vezes Deus coloca no nosso coração, nós saudamos as nossas dívidas e pedimos que Deus nos faça fiéis naquilo que Ele nos deu. E por que eu estou compartilhando isso aqui de coração aberto com você? Para que a gente possa entender que Deus promete e de fato Ele derrama uma bênção. Eu vou te dizer uma coisa, eu me sinto um homem muitíssimo abençoado e enriquecido. Não por causa do dinheiro. Não é? Vocês entendem? Que a prosperidade prometida na Escritura está muito além. Fala assim: ah, pastor, que legal, então você é dizimista fiel, então Deus multiplicou o seu salário 100 vezes nesse tempo. Não.
Longe disso. Teve transições na minha carreira pastoral em que eu passei a ganhar 50%, 60%, 70% a menos do que eu ganhava antes. Não se trata disso. Quando eu olho para a minha família, nós somos abençoados, porque Deus me deu uma família abençoada, uma esposa abençoada, uma filha abençoada, amigos que se importam de fato com a nossa família, que oram conosco, nos abençoam. Eu vou te dizer uma coisa, eu e minha família, nós nos sentimos absolutamente enriquecidos, porque absolutamente nada do que nós realmente precisamos nos falta. Na verdade, temos muito mais do que nós precisamos. Não se trata de riqueza. E aí é que existe uma crítica que eu faço que é muito dura à cabeça do evangélico regular de hoje em dia, que é uma redução muito grande. Nós reduzimos a bênção de Deus sobre nós a quanto dinheiro cai no nosso bolso. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem saúde, você tem amigos, você trabalha num trabalho que você gosta de fazer. Rapaz, você é feliz, você sabia disso? Você se dá conta de que você é feliz e de que uma fila de pessoas fariam para estar no seu lugar? E por que a gente reclama tanto? E por que a gente acha que a gente tem que ganhar mais e ter melhor e expandir e crescer? Por que a gente só olha para cima e por que a gente nunca olha para baixo? Existem crianças dormindo com fome em alguns lugares do mundo a essa hora, isso é absurdo. Minha filha está há 2 dias com febre agora. Há 2 dias que ela não come. Rapaz, isso tortura o coração de um pai de uma maneira que você não tem ideia. Você coloca o pãozinho e ela joga fora. E você vê que a barriguinha dela está roncando, está vazia. Aquilo, eu vou te falar. Mas imagine uma mãe na África que tem 7 filhos. E ela tem uma raçãozinha de comida. E ela tem que dividir entre essas 7 crianças. E algumas delas vão dormir com fome. Bênção é quando Deus me dá um jeito de olhar a vida onde eu sou feliz, sou abastecido e tenho condições de perceber isso, ser grato e estar contente. Isso é bênção. Sabe o que é maldição? Maldição é ter abundância e ainda estar com um coração vazio. Isso é maldição. Se você tem comida em casa, se você tem roupa e tem um teto, eu te digo, seja agradecido. Você já é abençoado. Você já está coroado de, olha, tanta riqueza que você não tem capaz de calcular. Eu quero te convidar nessa manhã a entender que o Evangelho, ele vai transformar a maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro. Porque se o nosso dinheiro for só dinheiro, então ele pode ser doado, ele pode ser usado para atos de generosidade na vida das pessoas, ele pode ser compartilhado, mas se o dinheiro for um ídolo no nosso coração, aí nós vamos nos agarrar a ele com toda a força. Nós vamos nos agarrar a ele com toda a força. E ele não vai resolver a nossa vida. Meus irmãos, que Deus seja glorificado na vida da nossa igreja. Que nós possamos manter ao longo do tempo aquilo que um dia nós começamos aqui. Que Deus possa nos sustentar em fidelidade e generosidade. E que Deus possa nos dar um coração livre de um compromisso com o ídolo do dinheiro. Que nós possamos levar uma mensagem diferente. E aqui eu quero encerrar minha fala. Quando a pandemia entrou, em 2020, eu pastoreava uma igreja muito querida, muito amada, de gente muito fraterna, muito unida, ali em Niterói. E nós não éramos uma igreja, assim, digamos, rica, uma igreja que tinha lá um caixa imenso. Não era essa a nossa realidade. Nós estávamos abastecidos com o suficiente para servir a Deus naquele bairro. Ok. Quando a pandemia entrou, algumas pessoas ficaram imediatamente desempregadas. Motoristas de Uber, algumas pessoas ficaram imediatamente sem renda. Nós saímos com o conselho, ligando para algumas famílias e perguntando, como estão as coisas por aí? Seja sincero. Algumas pessoas falaram assim, pastor, só tem comida aqui até sexta-feira. Só tem comida até sexta-feira. Nós montamos uma lista de todas as famílias que precisavam de alguma ajuda.
E o caixa da igreja sustentou essas famílias durante alguns meses. O caixa da igreja. Nós compramos comida, nós pagamos conta de água, de luz. Nós dissemos assim, ninguém vai ficar sem água, sem luz ou sem comida em casa, pelo tempo que essa pandemia durar, enquanto o nosso caixa durar. E se acabar, pastor, aí a gente vê um outro negócio, mas é isso que vai ser feito. Eu liguei para a equipe, nós cortamos imediatamente 30% de todos os salários, com a seguinte mensagem: nós precisamos reduzir um pouco agora, para que nós possamos acomodar a necessidade de outras famílias da igreja, e se for diferente no futuro, e o conselho tiver disponibilidade, ele vai reembolsar pastores auxiliares, seminaristas, secretária, todo mundo. Nós vamos apertar o cinto para que nós todos possamos passar por isso juntos. É engraçado, né? Uma igreja doando dinheiro para os membros. É porque tem que ser assim. É porque precisa ser feito. E é porque esse dinheiro não é para construir o império da fé, é para servir as pessoas. Alguns colegas ficaram escandalizados, colegas de ministério ficaram escandalizados quando souberam do que nós fizemos. E é engraçado que eu fiquei escandalizado pelo fato de que alguns colegas não fizeram. Queridos, dinheiro na nossa igreja nunca vai ser um dilema ou um tabu. Porque o dinheiro aqui, ele não é senhor. Ele é um servo, ele está aqui para servir. Nós também estamos aqui para servir. Eu quero te perguntar no final dessa reflexão: você sabe o quanto você é abençoado? Você tem dimensão do quão abençoado você é? Senhor Jesus, muito obrigado por sua graça. E muito obrigado porque nós somos prósperos. Nós não estamos aqui para negociar com o Senhor alguma suposta prosperidade que ainda há de vir, porque a maior riqueza que o Senhor tem para derramar sobre nós, já foi derramado sobre nós, a saber, Jesus Cristo, seu Filho. A tua palavra diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nós que estávamos empobrecidos pelo pecado, nos tornássemos ricos na sua graça e na sua glória. Obrigado, Jesus, porque o nosso coração é o tempo todo seduzido pelos ídolos desse mundo. E o dinheiro é um dos mais insistentes em cativar o nosso coração e a nossa imaginação, como se ele pudesse cuidar de nós, resolver todos os nossos problemas, mas não é verdade. Nós queremos honrar o Senhor com os nossos recursos. Nós queremos glorificar o Senhor com cada centavo que cai no nosso bolso. Nós queremos servir a igreja, a causa do Evangelho, as pessoas e a cidade com os recursos que o Senhor nos deu. Nós pedimos, Senhor, nos torna sóbrios e conscientes o bastante para que tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, seja tempo, amizades, contatos, riqueza, tudo isso seja sempre para a sua glória. Nós desejamos, Senhor, viver com integridade em todas as áreas da vida e também nessa. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, nos dá graça, nos dá favor e faz com que nós possamos ter coragem de ensinar tudo aquilo que a Tua Sagrada Escritura ensina, com humildade, com graça, mas com fidelidade. É isso que nós oramos nessa manhã. Nós somos gratos por Jesus. Nós todos dizemos juntos, amém.